Olá, você saberia calcular a área desse terreno? Essa figura de cor verde, que é como se fosse um terreno visto de cima, né? E na figura tem algumas medidas indicadas em metros. Como é que nós podemos calcular a área dessa figura? Acontece que para calcular uma área, isso nem sempre é imediato. Às vezes pode ser que nós precisemos antes decompor a nossa figura em partes mais simples, cujas áreas nós saibamos calcular. É isso que acontece aqui. Eu vou decompor a minha figura do seguinte modo. Vou fazer uma linha aqui e outra linha aqui. Com isso eu vou ter um retângulo e um triângulo. Já aqui eu tenho uma figura chamada trapézio. Existe uma fórmula para calcular a área do trapézio, mas não tem necessidade de decorar, porque o trapézio a gente sempre pode decompor em dois triângulos. Em seguida eu vou dar um nome, um rótulo, para cada uma das partes nas quais eu dividi a minha figura original. Vou chamar aqui de região 1, região 2, região 3 e região 4. E vou calcular a área de cada uma dessas regiões. A área 1 é a área deste retângulo, que tem comprimento 12 metros e largura 6 metros. Então, para calcular a área, é só multiplicar essas duas dimensões, 12 vezes 6, que vai dar 72 metros quadrados. Em seguida, eu vou calcular a área da região 2, que é a área deste triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, né? Porque este triângulo, a área dele é metade da área deste retângulo aqui, né? A área deste retângulo é o comprimento, que é 5 metros, vezes a largura, que é 6 metros. Então a área do triângulo é 5 vezes 6 dividido por 2, porque o triângulo é só a metade do retângulo, né? Então, eu vou fazer aqui 5 vezes 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 5 vezes 3 dá 15 metros quadrados. A próxima área que eu vou calcular é a área da região 3, que é a área deste triângulo. Então, eu preciso identificar quanto mede a base e quanto mede a altura desse triângulo. A base dele eu vou considerar como sendo esse lado aqui, cuja medida é 8 metros. E a altura dele é a distância da base até este ponto, né? Ou seja, isso aqui, que forma ângulo reto, né? Ou seja, é esse 4 metros aqui, a altura do triângulo. Então a área dele vai ser o 8 metros vezes o 4 metros sobre 2. 8 vezes 4 sobre 2. 8 vezes 2 dá 16 metros quadrados. Finalmente, a área 4 é a área deste triângulo. Vou considerar a base como sendo esse lado, que mede 3 metros, e a altura dele é a distância desse ponto aqui, né? No caso, eu vou prolongar a base. Vou prolongar a base e a altura vai ser isso aqui, ó. Que tem que formar ângulo reto, né? Que forma ângulo reto com prolongamento da base. Então a área deste triângulo 4 é a base dele, que é 3, vezes a altura, que é 4 metros também. E dividido por 2, né? Então, 3 vezes 4 sobre 2. Vou simplificar, 4 sobre 2 dá 2. 3 vezes 2 dá 6 metros quadrados. Agora eu terminei de calcular a área de cada uma das partes que forma a minha figura original. Então, para calcular a área daquele terreno, eu vou somar as áreas de todas essas partes. Essas áreas que eu calculei. Vou somar tudo. 72, mais 15, mais 16, mais 6. Que vai dar 2 mais 5 dá 7. 7 mais 6 dá 13.
13 mais 6 dá 19. Põe o 9, vai 1. O 7 mais 1 dá 8. Mais 1 dá 9. Com 1 que subiu, dá 10. Então a resposta é 109 metros quadrados. Então qual é a área do meu terreno? É 109 metros quadrados. Tá resolvido o problema.